Voltamos aqui com a entrevista do Dr. Edilson França com a pergunta: não evoluiu também, de certa forma, a compra de voto, não mais ilícita, mas lícita, a partir do momento que as pessoas se submetem, geralmente, a receber da mão de um político os benefícios que são dados pelo poder público? Sua pergunta merece uma tese de mestrado, uma tese de doutorado, porque realmente eu hoje me sinto à vontade para falar sobre isso, porque não existe nenhum cargo público. Antes ficava constrangedor para mim afirmar alguma coisa a esse respeito. Eu falei sobre isso em Brasília, na Comissão de Ética, convidado pelo ministro Pertence, e fiz uma palestra sobre isso, e citei esse caso, porque minha opinião era essa. Eu já, no exercício da função, arriscava algumas opiniões sobre isso. E hoje eu estou livre para dizer a você que é uma forma de compra de voto. É uma forma. Agora, a Justiça Eleitoral em nenhum momento aceitou sequer a sugestão de que isso é crime eleitoral. Está entendendo? Mas é uma forma, eu tenho que considerar, e por isso eu tiro, vamos dizer, a culpa de quem não aceita essa tese, porque realmente é uma sofisticação muito grande da compra de voto. É uma sofisticação, e quando você se debate contra isso, parece até que você está contra a população necessitada. É muito complicado você falar disso e levantar essa tese. Você levanta, não, está querendo tirar o nosso bem, o que a gente recebe. Eu já ouvi críticas ao colocar também situações como essa de que eu era a favor da escravidão, porque colocava a dificuldade que se tem de controlar e se dividir até onde é um abuso de poder e um benefício dado por necessidade. Olha, isso me apaixona. Você proíbe um carro oficial de levar uma pessoa e não proíbe se entregar bens da forma que é feito, sempre em função do nome de um partido ou de um governante. Isso é triste, mas isso nós só vamos resolver, ou talvez possamos resolver, posso não garantir, quando houver uma reforma política real, autêntica, chega de remendos legislativos. Nós temos um código em vigência, meu amigo, de 1965, e só ocorreu aquela reforma. Ainda hoje a gente se vale do Código de 65, porque foi bem feito para a época, a gente ainda se vale do Código de 65, ele só existiu porque nós estávamos num período revolucionário. Hoje é difícil tentar, no meio político, você pode observar, agora com toda essa movimentação popular que houve nas ruas e tudo, se acena que vai fazer isso, vai fazer aquilo, vamos fazer um plebiscito, vamos fazer uma consulta popular, todo mundo sabe aonde é que estão as mazelas eleitorais, todo mundo sabe que é que as doações propiciam a democracia brasileira, todo mundo sabe, esse povo convive, mas aí nós pegamos em primeiro lugar, um tribunal, um Supremo e um Tribunal Superior Eleitoral composto por juízes que são trazidos ou que estão ali graças a um favor do presidente da República ou do partido dominante. Isso é uma excrescência que eu bato em todo canto, até lá mesmo eu cheguei a dizer em Brasília, quando Esquivel fez uma palestra, o Prêmio Nobel da Paz fez uma palestra a respeito disso e disse com todas as letras o que era a justiça brasileira no seu plano mais elevado. Você pode discutir, você pode, por delicadeza, por educação, não dizer ou omitir essa realidade. Mas ela existe. Ela existe. Eu não posso acreditar que um Tribunal Superior Eleitoral composto por três ministros do Supremo, 3 ministros do STJ, todos nomeados pelo presidente, vão aceitar essa tese. Não vão, porque a doação ilícita, que é muito mais simples, eu tentei, com 3.600 ações do Brasil todo, fazer valer o que diz a lei, e mataram 3.600 ações de doações ilícitas, com 400 milhões de reais de multa, se jogou numa lata de lixo, por se entender que o prazo tinha vencido da ação, quando a ação vinha sendo proposta até o fim do mandato do candidato. Então, acontecem essas aberrações e eu vinculo, é um direito meu de cidadão, vinculo ela à falta de independência de quem está julgando. Eu vinculo, eu sei como é o processo,
Sei, eu vi, senti, testemunhei como é o processo de escolha dos magistrados das grandes cortes do país. O juizinho lá em Alexandria, lá em Serra Negra, tem muito mais independência. Por isso que você vê decisões fantásticas aqui mesmo. Aqui o Tribunal do Rio Grande do Norte, eu vi decisões de Marco Bruno que eu levei para citar lá. Olha que juiz corajoso aqui. E vários juízes aqui. Nós tivemos grandes juízes aqui, até vindo de indicações na carreira de advogado, como Carlos Roberto Miranda Gomes, que todo Natal conhece, Jorge Alberto, todo conhece. Foram juízes fantásticos e muito me ajudaram. Mas não é a regra. Eu cito muito que Joaquim Barbosa pode ser uma exceção. Pode ser uma exceção. Na verdade, fica difícil. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que esses mecanismos de cooptação popular indireto, porque não é direto, não se comprou o voto, eles são mecanismos de cooptação e eles distorcem a escolha democrática que deveria ser feita pelo povo. Distorcem, porque eu estou impregnado da ideia de favor que me foi feita e eu quero aquele benfeitor no poder permanentemente. Isso é uma verdade que a gente não pode esconder, mas eu, respondendo a sua pergunta, eu não tenho esperança de ver isso resolvido agora. Não tenho, pelo menos a curto prazo. Pode ser até que entrando com um novo governo, até que o tribunal, com uma disposição diferente, comece a entender que esse projeto merece ser reformado e tal, mas é um absurdo. Olha, eu tive exemplo aqui no Rio Grande do Norte de um candidato a deputado, isso foi objeto de uma ação que eu ajuizei. Ele teve exatamente a quantidade de votos numa cidade do interior que o prefeito ou o candidato prometeu a ele no comício, pouco tempo antes da eleição. O senhor está dando tantas casas populares para meu município, o senhor vai ter tantos votos. Isso ficou no depoimento, está registrado nos autos, porque foi gravado o discurso, eu entrei com ação. Não, mas isso não é cooptação. Então, as maneiras de cooptação são capazes de superar nossas maneiras de criação de punibilidade. Doutor Edilson França, eu lhe agradeço por essa entrevista. A gente teria aqui assunto para pelo menos 2 horas de conversa e olhe lá. Mas eu agradeço aqui sua presença, sua participação no primeiro plano e em breve quero contar novamente com o senhor aqui para a gente poder estender um pouco mais essa conversa. É um prazer sempre voltar aqui, que vocês fazem um jornalismo significativo para a sociedade e eu estarei sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Para você, nosso telespectador, um grande abraço. Até o próximo sábado com mais entrevistas do Primeiro Plano.